Quero falar com você sobre glória e honra. Algo que Deus está me ensinando, está me impactando com a palavra, e eu tenho experimentado e estou correndo atrás, e está sendo muito prazeroso, e eu quero compartilhar isso com você também. Glória e honra. Vamos comigo ler o Salmo 8. Todo o Salmo, vamos acompanhar na leitura. Quero que você, se você tem a sua Bíblia, pode abrir, caso contrário, acompanhe aqui pelo telão. Salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que conheceu a Deus. Queridos, interessante o Velho Testamento. Esses homens que viveram, e eles viram coisas, eles entenderam coisas, ou eles perceberam coisas que até hoje nós nos batemos para entender. Impressionante a revelação de Deus na vida daqueles homens e os escritos que eles nos deixaram. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação. Salmo de número 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem? Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das suas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, ó Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Glória a Deus por essa palavra, não é tremendo? Salmo de Davi. Davi contemplando, percebendo, ele começou a pensar na obra da criação, nas obras das mãos de Deus. Ele começou a perceber toda a grandeza do universo, toda a criação, a visível e as invisíveis. Ele, no momento de devocional, no momento contemplativo, ele começa a perceber tudo que Deus criou, a grandeza, sabe, a infinidade, o poder desse universo, as coisas mínimas da criação. E ele começa a pensar e diz: diante de tanta coisa, diante de tanta grandeza, diante de toda coisa extraordinária, Deus, que é o homem? Que é o homem diante de tanta grandeza, que o Senhor deu tanto valor a ele, que o Senhor se inclinou tanto para ele, que o Senhor deu tanto favor para ele. Você que gosta de cinema, gosta de filmes, quando a arte cinematográfica, a força das imagens trabalha a grandeza do universo, você já deve ter visto essa imagem que no meio do universo todo tem um pontinho bem pequeno, e ele vai se aproximando no meio da grandeza, um pontinho pequeno, e aquele pontinho é a Terra, não é verdade? Não é mais ou menos assim? Agora, a Terra é uma coisa ínfima diante de toda a grandeza do universo. Agora, quando nós pegamos a Terra e vamos dando um zoom nela, você vai vendo que no meio da grandeza da Terra, um pontinho microscópico quase, pequenininho, ínfimo, é o homem. Está lá o homem, está você lá, no meio da grandeza do universo. Davi começou a pensar nisso e disse: o que é o homem? Que coisa extraordinária é o homem, que o Senhor deu tanto valor para ele, que o Senhor valorizou tanto ele. Que é o homem para que dele tu te lembres? Que é o homem, o filho do homem, para que tu o toque, que para que tu o ames tanto assim. Davi ficou meditando e pensando nisso. Ele disse: Senhor, como tu és tremendo,
como é grande o teu nome. E a Bíblia diz, no Salmo 8:5, ele diz o seguinte, no versículo 5 desse Salmo, ele diz, na sua meditação, na sua contemplação, ele fala assim, tu fizeste. Numa outra versão diz assim, por um pouco, não é um pouco, é por um pouco de tempo. Ele diz assim, que tu fizeste por um pouco, menor do que os seres celestiais. Mas o coroaste de glória e de honra. Diga assim, glória e honra. Veja o versículo 6. Tu fizeste, por causa dessa glória, por causa dessa honra que Deus colocou nele, fez dele um dominador sobre as obras de todas as mãos de Deus. Toda essa grandeza, todo esse poder do universo. Deus olhou para o homem e disse, eu dou para você. Eu coroo você de glória e de honra. Você é especial. Você é o que há para mim de mais sublime, de mais valor. Você, ser humano, você homem, você mulher, você que está aqui me ouvindo nessa noite. Davi entendeu isso. E nós precisamos entender isso, queridos. Há mais de milhares de anos atrás, um homem, sem toda a tecnologia, sem a Bíblia na mão, sem cultos, sem ministérios de grande revelação, ele olhou e disse, uau, o homem é precioso para Deus. O homem é importante para Deus. Querido, a Bíblia diz que Deus o criou e colocou no homem uma coroa de glória e honra. Quando a Bíblia expressa uma coroa, ele está falando muito mais de que algo na sua cabeça. Mas ele está falando de algo que o envolve totalmente. Ele é coroado de glória. Ele está envolvido com glória e honra. Tudo nele é glorioso, tudo nele é honrado, tudo nele é honroso. O coroaste de glória e honra. Querido, Deus fez o homem maravilhoso, magnífico. Deus ama o homem. Deus ama você. Deus ama a mim. Deus ama toda a obra da sua criação. Mas principalmente você e eu. Quantos sabem disso? Aleluia. Querido, glória. A palavra glória fala da manifestação daquilo que Deus é. Glória fala que o homem foi criado para manifestar toda essa glória. A palavra glória vem da expressão kabod. Kabod, que fala que é peso, ou importante, ou rico, digno, glorioso, honrado, digno de honra. Fala que é peso, fala que tem valor, fala que tem qualidade. A expressão, você já deve ter ouvido por alguns poetas, cantores do reino de Deus, que eles falam o peso da glória. Ele está falando peso da glória, mas é redundante, porque a glória fala do peso no sentido de importância, valor. Ou seja, Deus fez o homem um ser peso pesado. Caprichou, de valor, não é qualquer coisa, é de peso pesado. Deus fez eu e você assim. Queridos, mas quando nós olhamos para isso, nós podemos fazer uma pergunta: onde está a glória e a honra hoje? Cadê essa glória? Cadê essa honra na vida do homem, na vida do crente, na vida do homem, da esposa, do marido, da mulher? A Bíblia diz que algo aconteceu e que essa glória parece que fez, puff, sumiu, desapareceu, perdeu o fulgor, perdeu o brilho. A Bíblia chama isso de queda, perdeu, caiu. O fato do homem cair, ele foi punido. O homem foi punido e a punição foi que ele perdeu essa glória. Ele perdeu essa majestade. Agora, o plano de Deus, o plano original de Deus ainda continua. Quando o homem caiu, não significa que os planos de Deus se frustraram. A Bíblia diz que os planos de Deus não se frustram. Amém? Deus ainda continua com o seu plano. E Deus ainda te ama. Deus ainda mantém o plano original. Deus ainda continua. Querido, seu amor pelo homem ainda continua. Seu projeto original ainda continua. A Bíblia fala que, ao contrário da queda, se levantou um novo tempo chamado de vida abundante. Ele quer que o homem viva uma vida melhor. Ele quer que você e eu tenhamos uma vida melhor, de mais qualidade, de mais paz, de mais abundância. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida de plenitude. Essa semana passada, no aniversário da igreja, eu preguei uma mensagem chamada longevidade. Se você não ouviu, eu aconselho você a ouvir essa mensagem, porque é isso que Deus tem para mim e para você.
Porque o plano original de Deus não acabou. Deus não parou com o seu projeto original. Ele continua e permanece, e os planos deles não são frustrados. Amém? Querido, Ele quer que a vida abundante esteja no homem. Ele é a vida. O que é a vida abundante? É a vida que não morre. É a vida livre das maldições. É uma vida livre de pecado. É uma vida que Jesus veio trazer. Agora a pergunta: como eu recebo a glória e a honra de volta daquilo que eu perdi hoje para os meus dias? Como que é o mundo de hoje? Já percebeu que o mundo de hoje está com problemas? Nós temos problemas no mundo hoje, ok? O mundo está envolto em 3 coisas. A Bíblia diz que o mundo está envolvido em 3 coisas fundamentais, que é concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É isso que envolve todo mundo. Se você quer entender o mundo, você vai entender que o mundo está envolvido nessas 3 áreas, ok? E quando nós trabalhamos com os nossos filhos, na casa, no caso biológicos, os filhos dentro de casa, mas também quando nós trabalhamos com nossos filhos espirituais, nossos discípulos, nós temos uma mensagem para eles, meio que confusa. E a mensagem para nós, a eles é o seguinte: não toque, não veja, não prove, fuja do mundo, corra do mundo, o mundo é mau. O mundo é maligno, afinal de contas o mundo jaz no maligno. E nós temos um discurso, e nós temos uma pregação, e essa pregação parece que foi interpretada que essa é a solução para nós livrarmos as pessoas dessa teia que o mundo está envolvido, desse problema que o mundo arrumou para ele, desse pecado, dessa maldição que está envolvendo o mundo. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Davi, ele entendeu que o homem tem domínio sobre todas as coisas, que o homem está sobre tudo que Deus criou. Sabe por quê? Porque há sobre o homem glória e honra. A maneira de eu e você vencermos os problemas do mundo, passarmos pelo mundo protegido, livre da contaminação do mundo, não é somente alguns discursos de que não faça, não toque, não prove, não veja, não cheire. Mas ao invés disso, a mensagem que nós temos que pregar, e a mensagem que nós temos que absorver em nosso coração, é que só tem um jeito: se revestir de glória e de honra. A glória e honra que Deus tem para mim e para você é que nos fortalece diante dos desafios, é o que nos fortalece diante das coisas. Queridos, nós dizemos para o mundo, para as pessoas não amarem o mundo. O crente, a igreja, ela tem esse discurso, ela tem essa pregação: cuidado, não ame o mundo, não seja mundano, é uma mensagem. Agora, o que é ser mundano? O que vem a ser mundano? Muitas vezes nós limitamos o fato de ser mundano e dizemos que as coisas do mundo estão na música que você ouve, na roupa que você veste, na comida que você come. Agora, o que vem a ser mundano? Será que tudo que está no mundo é mundano? Será que o fato de eu tentar tomar algumas coisas do mundo, ele caracteriza como mundano? Agora, quais são as características de uma coisa mundana? Aquilo que está impregnado de a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, isso sim é mundano. Por exemplo, uma música. Quantas músicas nós estamos aí que está impregnada de sensualidade, de luxúria? Isso é mundano. Isso você não pode se envolver. Filmes. Tem filmes que você não pode se envolver com ele. Filmes que instigam todo tipo de pornografia, todo tipo de violência, todo tipo de maldição na sua vida. Isso é mundano. Então eu preciso entender e discernir o que é mundano e o que não é, para que eu possa viver e vencer o mundo. Agora, o que a Bíblia me diz é que o mundo, aqui no fato, o mundo que a Bíblia fala para eu não me envolver, é muito mais do que um fato físico, mas é um sistema que me envolve, que me atrai, que me seduz. 1 João, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele nos diz algo sobre a vitória que nós podemos ter sobre o mundo e termos esse êxito. Ele diz o seguinte, você conhece esse versículo? Ele diz: não ame o mundo, e nem o que há nesse mundo. Porque se alguém ama o mundo
o amor do Pai não está nele. Queridos, ele está dizendo aqui, não ame o mundo. Se você der um salto para o número 16, capítulo 2, versículo 16, ele diz, o que é o mundo? E ele fala, o que é o mundo? O que envolve o mundo? Pois tudo que há no mundo. O que é o tudo que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Ele diz, isso não provém do Pai, mas é do mundo. Volte para o 15, por gentileza. E segurei. Ele diz, não ame o mundo. A palavra aqui é a mesma palavra que diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo. A Bíblia diz, não ame o mundo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Agora, ele diz assim, não ame o mundo, e nem o que nele há. Qual é a receita para não amar o mundo? Qual é a maneira de não amar o mundo? João, ele nos aponta um conselho, ele nos dá um conselho, mas ele também dá o diagnóstico. Ele também dá a maneira como eu não caí nessa teia. Ele diz, não ame o mundo nem o que nele há. Por quê? Por que as pessoas amam o mundo? Por que as pessoas estão sendo arrebatadas pelo mundo? Se envolvendo com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Por quê? Ele diz assim, as pessoas estão amando o mundo porque elas não estão no amor do Pai. As pessoas estão sendo presas, amarradas, seduzidas pelas as influências do mundo, porque elas não entenderam que o amor do Pai está nelas. Perceba que o texto aqui não é que elas não amam a Deus. O texto está dizendo aqui, não está dizendo, vocês não amem o mundo, porque se você amar o mundo é porque você não ama a Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Em todas as versões que eu li, ele está dizendo, você ama o mundo, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o amor de Deus por você. O amor de Deus não foi revelado no teu coração. O amor de Deus ainda não encheu o teu coração. O amor de Deus ainda não envolveu você. O amor de Deus ainda não veio sobre você e te levantou e te coroou de glória e de honra. Você ainda não entendeu o quanto Ele te ama. Você ainda não entendeu a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus por mim e por você. Sabe por que as pessoas estão pecando? Sabe por que as pessoas estão se envolvendo com o pecado a cada dia mais? Sabe por que muitos crentes estão sendo seduzidos, estão caindo? Porque eles não entenderam o quanto Deus os ama. Diga assim, Deus me ama. Vocês estão aí, igreja? Querido, é porque o amor de Deus não está nele. Não há. É porque não entende o quanto Deus o ama. O que faz uma coisa ser mundana? É que ela está cheia de luxúria, de cobiça, de sensualidade, de ostentação. Isso é mundano. E a defesa contra isso, a defesa contra esse grande inimigo, é sermos cheios desse amor de Deus. Amém? Quanto mais você entender o amor de Deus por você, mais fortalecido diante das tentações do mundo, mais forte diante das estratégias do mundo, mais forte diante das influências do mundo é você. Quanto mais eu ser revelado nesse amor, quanto mais esse amor encharcar meu peito, quanto mais eu entender o quanto eu sou especial, diante de toda a criação, diante de todas as obras das mãos de Deus, diante de tudo que Ele criou, Ele me olhou, Ele se lembrou de mim, e Ele me coroou de glória e de honra. Aleluia! Diante de tudo, Ele diz, você é especial. E quanto mais eu entender isso, mais isso me fortalece. Queridos, seja o que for, seja o que for, seja o que aconteceu, aconteça o que tem acontecido, Ele continua te amando. Não é somente dizer, João está nos ensinando, não é somente dizer, não ame o mundo. Não é essa a mensagem, mas é, Deus te ama. O amor de Deus está em você. Agora, a pergunta é, Romanos capítulo 4, versículo 13. Ele diz, não ame o mundo. Agora a pergunta, olha aqui para mim. A pergunta é, Deus quer que nós ignoremos o mundo? Será que Deus quer que nós abandonemos o mundo, ignoremos Ele? Será que é isso? É essa a mensagem bíblica? Olha o que a Bíblia diz, Romanos 4,13. Está falando sobre Abraão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam o quê? A promessa. Diga promessa. Receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Será que Deus quer que ignoremos o mundo?
Será que Deus quer que abandonemos o mundo, viremos as costas para o mundo? Será que essa é a mensagem de Deus para mim? Será que quando a Bíblia diz não ame o mundo, Ele está falando despreze o mundo, fuja do mundo, corra o mundo, amaldiçoe o mundo? Ele está dizendo não, o mundo é a tua herança. Ele está dizendo, olha, a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Mas como que ele alcançou essa herança? Como que ele recebeu esse prêmio? Como que ele alcançou essa promessa? Foi mediante a lei? Foi mediante as regras da lei? Ele diz não, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Foi amor, foi graça, foi presente. Querido, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: por que os crentes não estão herdando o mundo? Por que é tão comum hoje dentro da igreja adultério? Por que é tão comum hoje na igreja desvios financeiros, infidelidade nos dízimos? Por que é tão comum hoje na igreja problemas que na verdade era comum encontrarmos só no mundo? Não é verdade? Não estou acusando ninguém, não estou jogando peso em ninguém, só estou levando você a refletir. Por que os crentes não estão conseguindo herdar? Herdar é tomar posse. Por que os crentes não conseguem abrir um negócio e ir até o fim e falem? Diante de tantas promessas. Não deveria ser assim, ok? Concordam comigo? Estão comigo? Vocês estão aí? Amém, vamos firme, estamos indo avançando. Por que os crentes não conseguem ter a herança? Por que os crentes não conseguem ir com o casamento até o fim? Por que os crentes não conseguem manter os filhos dentro da igreja, né? Criança, na adolescência, na juventude, no resto dos dias deles? Por que é tão difícil? Porque a Bíblia diz que a herança que Abraão recebeu não foi mediante a lei, mas foi mediante a justiça de Deus, pela fé. Pela fé. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Existe um pregador de lei nos dias da igreja hoje. Existe um pregador que prega a lei hoje. Sabe quem é esse pregador que prega a lei hoje? É o diabo. A grande mensagem de Satanás é a mensagem da lei. É a mensagem... Ele tenta ressuscitar Moisés. Está louco, Kios? O que você está falando? Veja no versículo 14. Por que eu digo isso? Olha só, pois, se os que vivem pela lei, os que vivem dizendo isso, não prove, não toque, não cheire, não pegue, não coma, não vá, não venha, não faça. Ele está dizendo assim, esses são os que são herdeiros. Se a herança do mundo, se a vitória sobre o mundo, se a conquista sobre todas as coisas é dependente disso, ele diz o seguinte: a fé não tem valor. A fé é nada. É isso que a Bíblia diz, que a fé não vale nada? O que a Bíblia diz sobre fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Ele está dizendo, se os que vivem pela lei, é eles que herdam o mundo, são eles que conquistam. Quanto mais regras, quanto mais abstinência, quanto mais distante do mundo eu for, mais eu vou herdar. Paulo está dizendo, se é assim, a fé não vale nada. E outra, e a promessa é inútil. Não tem promessa, não tem fé, jogue tudo no lixo. Por isso que eu digo que quem prega essa mensagem de lei é Satanás. Por quê? Quanto mais a mensagem da lei for entrando no coração da igreja, quanto mais a mensagem das regras do legalismo for tomando forma dentro da igreja, mais a igreja fica sem fé, mais a igreja fica sem promessa, mais ela fica distante do que Deus tem para ela. Veja o versículo 15. Porque a lei produz o quê? A ira. Senso da ira de Deus. E não um senso do amor de Deus. É comum você encontrar pessoas que têm o senso de que Deus está irado, o senso de que Deus vai te pegar. Cuidado, hein, lá fora Deus vai te pegar. Cuidado, Deus está te vendo. Um senso de que Deus é um Deus fiscal, Deus é um Deus investigador, Deus é um Deus que não tira o olho de você. Agora a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre mim o tempo todo. Mas a ideia é que os olhos do Senhor estão sobre mim, mas para me punir, mas para me castigar, mas para me pegar fazendo as coisas erradas.
E Paulo diz, se for assim, não precisa fé, não precisa promessa, isso não vale nada. Queridos, quem vocês pensam que está introduzindo esse pensamento dentro da igreja? Querido, é Satanás. Isso faz com que as promessas de Deus não tenham força. O senso da ira de Deus. Quando estão abaixo, quando a igreja está debaixo da lei, elas passam a ter um senso da ira de Deus. Temos que ter o senso do amor de Deus, pois isso é o que nos fortalece contra o mundo. Vocês estão aí? É isso que me vence. É isso que me faz vencedor diante do mundo. É isso que me faz abdicar das tentações. É isso que faz eu escolher entre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A única força contra essas coisas do mundo, contra essa força do mundo, é estar revestido do amor de Deus. Ele me ama. Uau! Diante de toda a obra da criação, Ele tocou em mim. Ele me coroou de glória e de honra. Querido, isso muda. É isso que me fortalece. É isso que me faz avançar. Amém? Existe um... O que é isso? É uma organização chamada Universidade da Família. A Universidade da Família, ela tem vários cursos voltados para a família. Inclusive, um curso que nós temos aqui, que é o C3D, que veio da Universidade da Família, derivou da Universidade da Família. Estamos hoje, atualmente, trabalhando, educando filhos à maneira de Deus, que é da Universidade da Família. Ok? Temos esses cursos aqui na igreja. Porém, tem um curso que eu fiz que não temos aqui na igreja, chamado Veredas Antigas. Não sei quantos já ouviram falar desse curso. Tremendo. E o Veredas Antigas, ele trabalha sobre reconstrução familiar. O forte do Veredas é criar uma ponte que liga de volta as famílias, restaura relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, enfim. E no Veredas Antigas, eles fizeram uma pesquisa, um instituto americano, eles são bons em pesquisas. Eles fizeram uma pesquisa. E, abrindo um parênteses antes de eu concluir, quando você observa o mercado, o varejo, o mercado varejista, a segunda data de maior venda, campeã de venda, em segundo lugar em campeão de venda, a data que mais se vende, se eu estiver enganado, os lojistas me corrijam, é o Dia das Mães. Dia das Mães. Depois do Natal, o Dia das Mães é o que lidera o maior número de vendas, bate recordes. Oi? Agora, a pergunta é, e o Dia dos Pais? O Dia dos Pais, você sabia que não entra nem em estatística? Não entra nem em estatística. Esse Instituto Universidade da Família, eles fizeram um levantamento num presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. E no Dia das Mães, eles distribuíram vários cartões de Dia das Mães para os presidiários enviarem para suas mães. E eles distribuíram. E todos, sem exceção, enviaram seus cartõezinhos para as mães. Deu até problema no correio, porque o correio não estava acostumado com tanto volume de cartas naquele presídio. Chegou o Dia dos Pais, eles foram fazer a mesma coisa. O correio se preparou, todo mundo já teve a experiência do Dia das Mães. Agora, a grande situação foi, 3 dos presidiários enviaram suas cartinhas para os pais. A pergunta também é, por quê? Por quê? Por que as pessoas têm tanta dificuldade com o pai? Quando você trabalha com aconselhamento, como eu trabalho com aconselhamento, com discipulado já há alguns anos, e você começa a observar pessoas que estão envolvidas com drogas, pessoas que estão envolvidas em prostituição, em crime, em rebelião, em tantos outros males. Você começa a conversar com ele tem uma queixa, o pai. Ele tem dificuldade com o pai. O pai não me ama, ele não se sente amado pelo pai, ele não se sente amigo do pai, ele se sentiu rejeitado pelo pai, o pai não reconheceu a paternidade, o pai nunca foi presente, o pai isso, o pai aquilo. Lendo uma revista de business, uma revista de negócio há um tempo atrás, esses viciados em trabalho, que eles chamam de workaholics, essas pessoas que trabalham, a grande maioria deles tinha uma explicação por que eles trabalham tanto: provar para o pai que eles eram bons.
quê? Por que as pessoas têm tanta dificuldade com o pai? Parece que quanto mais dificuldade em reconhecer o amor do pai por eles, mais eles se abraçam com as coisas do mundo. Quanto mais dúvidas sobre o amor do pai, mais envolvimento com as coisas do mundo eles têm. As meninas que vêm com um sonho, vêm com um projeto para os grandes centros universitários, vêm para se formar, vêm para estudar, chegam aqui e se desviam, vão para a prostituição, não conseguem se formar no tempo real, e você vai atender essas garotinhas bonitas, tipo princesinhas, elas vão dizer: meu pai não me ama, por isso eu me entreguei para a prostituição, por isso eu me entreguei para esse homem mais velho, por isso eu tenho uma vida sexual promíscua. Na maioria dos casos, queridos, eles têm problemas com o pai, não se sentem amados. Os irmãos de José, quando jogaram José no fundo do poço, e quando resolveu a questão, Jacó foi conversar com Rúben. Ele perguntou: é que eu nunca achei que você me amava, sempre achei que você amava mais José do que a mim. Dificuldade em receber o amor, dificuldade em receber o amor do pai, foi a causa de homens e mulheres caírem nas garras da concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. O filho pródigo na parábola, o filho pródigo sai e o filho mais velho que está em casa, ele reclama: pai, você nunca me deu uma atenção, pai, você nunca me deu um presente, pai, você ama mais ele do que a mim. Já percebeu isso? Porque as pessoas não sentem o amor. Conforme as pessoas se sentem mal amadas pela figura paterna, mais elas se envolvem com as coisas do mundo. Vocês estão aí? João diz: não ame o mundo, e nem as coisas que o mundo tem. Sabe por que você ama o mundo e as coisas que há no mundo? Porque você não tem o amor de Deus no teu coração. Porque você não se sente amado. Você não tem segurança do quanto Ele te ama. Você ainda não teve a revelação do quanto Ele ama você. Todos que se afastam do amor do Pai, eles se aproximam das concupiscências da vida. A causa: porque você não herda o mundo. A causa é porque você não tem êxito no teu casamento. A causa é porque você não tem prosperidade financeira. A causa de você não vencer o pecado é porque você ainda não foi revelado no amor de Deus. E eu estou aqui nessa noite como ministro do Evangelho para dizer uma verdade ao teu coração: Ele ama você. O Pai te ama. O Pai, diante de toda a criação, Ele disse: você é mais importante do que tudo. Amém? Olha o teu irmão ao lado, diga para ele: hey, Pai me ama. Seja orgulhoso disso, querido. Seja orgulhoso disso. Valorize isso. Pai me ama. Transforme as pessoas, transforme a sociedade, transforme o indivíduo, transforme famílias, querido, pregando o evangelho do reino de Deus, que é: Deus te amou de tal maneira que deu Jesus para que você fosse coroado novamente de glória e de honra. Pregue essa mensagem, pregue essa verdade. Aleluia! 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 Como caminhar em glória e honra? Como viver esses dias? Mateus capítulo 3, por gentileza, versículos 17. A Bíblia diz que no início do ministério de Jesus, Deus enviou Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você conhece a história? A história conta que Jesus ficou 40 dias sendo tentado no deserto. 40 dias. Mas a Bíblia diz que somente 3 tentações foram registradas. Somente 3. Talvez foram as principais. Eu acredito que durante 40 dias Jesus foi tentado. Mas quando a Bíblia registra, parece que foram somente um dia de tentação, ou somente alguns minutos de tentação. Mas foram 40 dias sendo tentado pelo diabo. E quando você olha o que diz a tentação de Jesus, você vai encontrar que Jesus foi tentado em 3 coisas. 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3. Quando o diabo diz: transforma essa pedra em pão, ele estava com a concupiscência da carne, desejos da carne, fome, controle, domínio do ventre. E Jesus não cedeu.
Quando o diabo coloca diante dele todos os reinos do mundo, eu não sei como o diabo fez isso, eu não sei se ele tinha um mega telão, se ele tinha um multimídia na mão, mas de uma certa forma ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. E diz, olha, se você me adorar é teu. Mostrou soberba dos olhos, concupiscência dos olhos. Eu quero, o que eu vejo eu quero, isso aqui é para mim. A Bíblia diz que Jesus não cedeu. E a terceira tentação, ele leva Jesus até o pináculo e diz, pule daí, Jesus, pule, cara. E sabe o que vai acontecer quando você pular? Vai começar a surgir anjo do céu. E os anjos virão com as suas asas douradas, toda linda. E vai ser um espetáculo, porque quando você estiver caindo, eles vão dar um voo rasante, vão pegar você pela mão, vão te levantar e vão colocar você intacto em cima do pináculo. E todos aplaudirão você. Todos dirão, ó o cara aí, ó o mestre, é ele. Soberba da vida. Soberba da vida. Jesus diz, não caio nessa. 40 dias sendo tentado, nas 3 áreas. Que João diz que isso é o mundo. Isso reduz o mundo. É nisso que o mundo se concretiza. Agora, minutos antes, ou momentos antes de Jesus ir para o deserto. Você conhece a história? Ele estava sendo batizado no Rio Jordão. E quando ele sai do Rio Jordão, nós temos um espetáculo no Rio Jordão. Uma pomba começa a voar sobre, algo parecido com pomba, que eles entenderam é o Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, saindo das águas. E uma voz vem do céu. E uma voz vem do céu, ecoando o céu, tocando a terra, um sonido glorioso que todos ouviram, e esse sonido se direciona a Jesus, e diz então, uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, e eu estou feliz com ele. Esse é o meu filho que eu amo. Jesus, eu te amo. Jesus, você é o meu queridão. Jesus, você é especial para mim. Jesus, eu te amo. Pergunta, por quê? Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha demonstrado nenhuma performance ainda. Ele só fez o primeiro milagre na festa do casamento, água em vinho. Jesus não tinha pregado nenhuma mensagem ainda. Jesus não tinha curado nenhum enfermo. Jesus não tinha andado nem pelas águas ainda. Não tinha feito nada que agradasse a Deus. Antes de tudo, antes dele não fazer nada, simplesmente ele surge e Deus diz, eu te amo. Não é pelo que você faz, mas é pelo que você é, que ele te ama, meu querido. Vocês estão aí, igreja? E querido, Deus afirma esse amor por Jesus. O céu diz, deixa eu falar com meu filho ali. Deixa eu dar uma mensagem para ele. Sabe por quê? Porque momentos depois ele ia enfrentar uma das maiores lutas da sua vida. Ele ia ser tentado por diabo. E sabe o que garantiu que Jesus venceu o diabo na tentação? Sabe o que foi a força de Jesus contra o diabo na tentação? Ele foi para o deserto, peito estufado, cabeça erguida. O Pai me ama. Mundo, o Pai me ama. Adultério, o Pai me ama. Drogas, o Pai me ama. Prostituição, o Pai me ama. Falência, o Pai me ama. Eu sou amado e Ele está feliz comigo. Uhul! Aleluia! Aleluia! Ouçam, sabe o que acontece quando você fala para o teu filho que você o ama? Sabe o que acontece quando você fala para o teu discípulo que o Pai o ama? Sabe o que acontece quando você fala para as pessoas que Ele é amado? Eles são fortes, eles ficam fortes, eles criam resistência, eles ficam valentes, eles têm segurança. Um dia eu estava saindo de casa, um desafio, eu ia para uma missão. Eu não sabia como ia ser, eu não sabia nem se eu ia voltar, não sabia o que Deus ia fazer comigo. Meu pai e minha mãe se reuniram comigo no dia que eu ia entrar no ônibus. Eles falaram, filho, você pode ir, e vai com tudo. E se não der certo, saiba que você tem uma cama, e você tem um prato de comida, você tem uma casa. Nós amamos você. Sabe como que eu entrei naquele ônibus? Nada me resiste quando eu sei que me amam.
Vocês estão entendendo, igreja? Jovem, você que está aqui, adolescente, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa: Deus te ama. O amor de Deus é o que te cobre. Querido, quando você afirma isso na vida do seu filho, quando você afirma isso na vida do teu discípulo, aconteça o que for, declare isso, aconteça o que for, nós nunca vamos deixar de amá-lo. Ele vai sair e vai vencer na vida. Quando Jesus ia enfrentar o seu primeiro obstáculo, quando Jesus ia enfrentar a grande batalha da sua vida, o Pai não liberou uma promessa. O Pai não deu um toque de incentivo. O Pai simplesmente disse: vai com tudo, filho, eu te amo. Esse povo está levantando, não se preocupe, eles vão para a ceia ali, preparar a ceia. Já que eles estão bagunçando, deixa eles levantar. Vocês ficam aí, hein? Já vou terminar. Querido, muitos cristãos estão sob maldição. Muitos cristãos estão fracos, frustrados, caindo, desistindo, doentes, em dívidas. Mas ouçam, isso não deveria ser assim. Concordam comigo? Nós precisamos entender o amor de Deus. Já percebeu que Jesus fez de tudo para que nós entendêssemos o amor do Pai? Veja Mateus capítulo 10, no versículo 29 até o 31. Olha o que Jesus diz. A mensagem de Jesus sempre foi essa: o Pai ama você. Ouçam aqui, antes de Jesus, ninguém sabia que existia um Pai. Não havia a revelação do Pai. O Velho Testamento não tinha Deus como Pai. O Velho Testamento tinha Deus como um legislador e um juiz. O Novo Testamento, Jesus surge como um Pai. Se vocês puderem falar mais baixinho um pouquinho aí atrás. Aí, ó, viu? Isso é autoridade. Jesus é que vem mostrar esse Pai. Não tinha um Pai até então. Não havia a visão do Pai. Aí Jesus vem e ele começa a anunciar. E aí olha o que Jesus diz: não se vende 2 pardais por uma moedinha. Essa moedinha aqui, na outra versão, é um asse. Asse é a 10ª parte de um dracma. Dracma era um dia de trabalho. Um asse é 10% de um dia de trabalho. Ok? Então, ou seja, pouco valor. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe o que Jesus está dizendo? Gente, se paga 10% de um dia de trabalho por 2 pardaizinhos. Ou seja, pardal é muito barato. Pardal é fim de feira. Promoção. Não vale nada. E Deus fica atento quando um deles cai, quando um deles estão com necessidade. Se um pardalzinho que não vale nada, Deus dá tanta atenção. Jesus diz: olha o quanto o Pai ama vocês. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Perceba Jesus ensinando. Querido, você vale muito mais do que o mundo diz que você vale. Quanto Deus ama você. João 17, 23. Vai se preparando, queridos. Deus ama você. João 17, 23 diz assim: Jesus está orando, a oração do sumo sacerdote, se relacionando com o Pai, falando ao Pai sobre nós. Ele diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste. Como que ele me ama? Como que o Pai me ama? Igualmente como me amaste. Sabe como que Deus te ama? Da mesma maneira que ele ama Jesus. Quando Jesus estava indo para a tentação no deserto, o Pai firma uma identidade no coração de Jesus: eu te amo, meu filho, estou feliz com você. Segunda-feira está chegando. Acorde segunda de manhã com esse pensamento: ele me ama, ele está feliz comigo. E você pode enfrentar todos os desafios. Querido, se você está passando dificuldade, fale com ele. Se você está passando por enfermidades, fale com ele. Se você está passando por dores, fale com ele. Se está passando por crises financeiras, fale com ele.
Mas ouçam, fale com ele com a consciência de que ele te ama e não com a mentalidade de que ele está irado com você. Fale com ele como alguém que te ama e não como alguém que quer punir você. Deus te ama. Levante-se e fale isso. Queridos, para encerrar, quando Jesus vai para o deserto, o Pai fala isso. Tem uma segunda vez que o Pai afirma esse amor na identidade de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Pedro, ele está dizendo: olha gente, eu vi algo, eu fui testemunha de algo. Eu estava lá no Monte da Transfiguração. Sabem qual que é o caso do Monte da Transfiguração? Ele diz: eu estava lá. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 17. Ele recebeu o quê? E o quê? Ele recebeu honra e glória. Coroado de honra e glória. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Sabe como você vai ser vestido de honra e glória? Sabe como você vai ser coroado de honra e glória? Quando você entender que eu sou o filho amado, que você é um filho amado, e o Pai está feliz com você. No Monte da Transfiguração, Jesus estava indo para os seus últimos dias na terra. Ele sobe no monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Por isso que Pedro está dizendo: eu vi, não é que me contaram, eu estava lá. E no meio do Monte da Transfiguração surge uma nuvem e tem 2 personagens sobrenaturais, que é Elias e Moisés. E no meio daquela imagem, eles viram Jesus sendo glorificado. E uma voz ecoou do céu dizendo: olha aqui, ó, esse é o meu filho amado, eu amo ele. Preste atenção nisso. Termina aquela manifestação, Jesus desce da montanha e ele vai enfrentar a cruz. Ele vai enfrentar agora o pecado e a morte e o inferno. Sabe como que Jesus foi vitorioso contra o pecado, a morte e o inferno? Sabe o que coroou Jesus com essa vitória? Sabe o que fortaleceu as mãos? Sabe o que fortaleceu os braços de Jesus? Uma única coisa: eu sou filho amado. Vocês estão aí, igreja? A forma de você vencer, a forma de você triunfar, a forma de você sujeitar todos os principados, todas as potestades, está no fato de que Deus te ama. Querido, quanto mais essa revelação tomar conta de você, menos o pecado ficará forte, menos força o pecado terá. Quanto mais você entender, quanto mais você distanciar desse amor, mais próximo você vai ficar do mundo. Quanto mais você se aproximar desse amor, mais distante você fica desse mundo. Quantos querem ser coroados de glória e honra? Se coloquem em pé, queridos.